Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Priscila, esse é o canal Fluida Letra. Seja muito bem-vindo a mais um Bible Journaling na prática. Vem comigo. Bom pessoal, na última sexta-feira eu estive no culto e a nossa pastora estava falando sobre aquele chamado dos 70, né? Quando Jesus envia 70 discípulos para irem fazer missão. E aí me remeteu àquele versículo que fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Mas aqui em Mateus 10 está um primeiro envio que Jesus fez dos discípulos. Então Jesus enviou esses 12, Jesus primeiro escolheu os 12, tá? Em Mateus 10, 5. Antes do versículo 5, Jesus escolhe os 12 e depois, a partir do verso 5, ele envia esses 12. E aí ele envia e dá algumas instruções. Então, isso tá aí no versículo 5, 6 e aqui no versículo 7 fala assim: pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E aí ele depois orienta como eles devem proceder, onde eles devem entrar, onde eles não devem entrar, enfim. Mas aí eu fiz um lettering durante a palavra, que foi esse aqui, e eu quero trazer ele para a Bíblia. Só que não para o versículo ide por todo mundo, né? Eu quero aplicar ele a esse envio. Quando Jesus, ele primeiro escolhe os seus discípulos, depois ele, abençoa e envia. E esse envio, ele é para mim e para você também. Então, quando Jesus envia os discípulos, ele já deixa claro que tudo que vocês estão recebendo de mim não é para ficar só com vocês. E com a gente também é a mesma coisa. Nós somos abençoados todos os dias. Nós temos essa liberdade de ir aos cultos, de ouvir a palavra. E aí a gente fica sempre cheio. E como a gente tem distribuído? Será que a gente tem levado a palavra através da nossa própria vida? Porque, inclusive, tem um versículo que fala sobre a mulher que é convertida e o homem não. Que ela vai ganhar um marido sem palavras. Então, isso se aplica também às nossas vidas. Há coisas que nós vamos vencer sem precisar falar. Nós precisamos testemunhar. A nossa vida precisa ser esse testemunho. A começar em mim. É claro que eu não estou falando aqui porque eu já alcancei isso, não. Mas a começar de mim, a gente tem sempre que ter essa preocupação de ser um bom testemunho. Eu, por exemplo, que sou mãe, eu preciso preocupar em ser primeiro, antes de qualquer outra pessoa, eu preciso ser um bom testemunho para minha filha, dentro da minha casa, porque não adianta a gente ganhar todos de fora e os da nossa casa se perder. Então eu vou fazer um lettering de id por todo mundo, eu vou modificar um pouco, né? Ao invés de colocar id por todo mundo, eu vou colocar o id e vou colocar isso aqui, ó, preguem que está próximo o reino dos céus. Vamos agora para a parte artística. Eu pensei no id como um grande megafone. Então, o megafone é para quê? Para que a voz ressoe para mais longe, né? Então é isso que nós temos que ser. Jesus nos usa, aliás, é como se nós fôssemos o megafone para que a palavra do Senhor chegue mais longe, né? E a palavra é Cristo, nós temos que direcionar tudo para Ele. E nós somos pessoas que vão levar essa mensagem. Então, eu vou colocar o id dentro desse megafone, seguindo a estrutura dele. Então, aqui a gente faz um retângulo mais compridinho. Costuma ter um negocinho aqui que sai o som.
E o megafone mais ou menos isso aqui. Só que nós vamos colocar essa estrutura e depois nós vamos apagar para deixar só as letras. Então aqui, ó, eu vou seguir, essa linha vai ficar mais reta e essa aqui vai ficar mais na diagonal. Então eu vou seguir a base, a letra embaixo vai ficar retinha e a letra em cima vai seguindo a linha. E aí, ao invés de por todo mundo, ó, se você quiser colocar no outro versículo, eu vou mostrar como é que eu fiz, ó. Por todo mundo. Mas, ao invés da gente fazer por todo mundo, eu vou colocar o finalzinho desse versículo. Vou só apontar meu lápis aqui, para ele ficar com a ponta mais fininha. Aqui, ó. Aí a gente vai contorna de novo. Faz os detalhes. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que fala, né, dos materiais que eu utilizo, né, das possibilidades que você tem para usar de material no Bible Journal. Vou deixar linkado aqui em cima. E é muito comum, né, a gente ver... Deixa eu trazer vocês para cá. É muito comum a gente ver aquele tanto de caneta num potinho. A gente pensa assim, nossa, precisa disso tudo para fazer um Bible Journal? Na verdade, não, né? Na verdade é que você tem que estar disposta e um lápis já serve. Isso também se aplica no lettering. O lettering, ele não exige... Eu vou fazer uma voltinha aqui nesse El para ele acompanhar o desenho da letra D. Vou fazer aqui mais redondo, ó. O lettering, diferente da caligrafia, ele não precisa ter ferramenta específica, né? Uma caneta específica, uma coisa desse tipo. Vou fazer só a volta de lá. Aí aqui eu vou reforçar, colocando uma serifa.
assim. Simples, mas tá bem legal. Se você quiser fazer com... Se você quiser fazer com lápis de cor ou alguma caneta, usa canetas... Se você usar caneta esferográfica assim, né, comum, também não vai borrar atrás da folha. E aí você pode usar tanto essa ideia quanto essa outra ideia aqui, que também ficou bem legal. O todo já é um globozinho, ficou bem bom. Você pode colocar esse globo ao invés de estar aqui, a palavra mundo, que também vai combinar, vai ficar interessantíssimo. E é isso, né? A mensagem é justamente você ser um instrumento, ou seja, esse megafone nas mãos do Senhor, para que a palavra dele chegue em mais pessoas. Às vezes a gente acha que só ir à igreja, não fazer nada de errado, já é o suficiente. Talvez seja suficiente sim, mas para você. E Jesus nos chama para viver em comunidade, né? Para a gente ajudar um ao outro, amar um ao outro, levar a mensagem. Então, pega isso e peça a Deus para te dar direcionamento e oportunidades para que você seja realmente um instrumento nas mãos dele, para que a palavra dele alcance outras vidas. Então, que nós estejamos dispostos a cooperar para que o reino de Deus seja conhecido por mais pessoas. Fiquem com Deus e até o próximo Bible Journaling na prática. Tchau!